Não é que seja que um atendimento do mais jovem seja diferente de um atendimento de um mais velho. Sim. Né? Porque o atendimento, na verdade, ele é um só, é qualidade. Só para você ter uma ideia, 54% do público 60 a mais diz que não tem produtos e serviços para eles. Acho que esse é o ponto, né, Cleia, que é essa reinvenção constante, né? Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente ao nosso Virando a Chave. Virar a chave, como sempre, é para quem quer fazer acontecer e estar sempre em movimento. Aqui, no mercado imobiliário, o corretor de imóveis que é bem informado sai sempre na frente e conquista ainda mais clientes. Eu sou o Thiago Eli, diretor executivo da MRV & Co, e vou comandar uma jornada de conversas gerando aprendizado e troca de experiências. Nesse episódio especial, a gente vai falar sobre o bom vendedor tem idade? E eu recebo aqui dois convidados super especiais. Esse é um tema que eu adoro. Sou embaixador de uma iniciativa na MRV & Co. E a gente recebe o Sinésio, mais de 25 anos, né, Sinésio, de trabalho como corretor, muito com a MRV. E a Cleia, sócia fundadora da Data 8, núcleo de pesquisas Hype 50+, enfim, mais de 30 anos atuando em área de planejamento, de grandes agências de publicidade, enfim, muito tema aqui para a gente discutir, bacana demais. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. E eu vou logo começando para a gente falar sobre economia prateada, Cleia, para você nos explicar e falar um pouco para toda a nossa audiência, nossos corretores. Tem idade? Bom vendedor tem idade? Não tem idade, não tem idade. Na verdade, esse conceito de economia prateada que está assolando aí pelo mundo, né, hoje mostra que as pessoas envelheceram, chegaram bem, né, estão dispostas, estão com energia, muitas vezes estão em busca de algo novo, então não tem idade. O importante é se realizar, o importante é estar fazendo aquilo que gosta, aquilo que quer, e o que a gente vê é que cada vez mais tem pessoas empreendendo, pessoas trabalhando, pessoas fazendo o que gostam nessa idade, que isso é que importa, né? Que legal. Sinésio, corretor de imóveis talvez é uma das profissões mais longevas. Sempre existiu e eu tendo a arriscar que sempre existirá. Como foi essa evolução do Sinésio há tanto tempo trabalhando como corretor de imóvel, passando por tantas tendências? É uma trajetória, né? Eu comecei na MRV em 1998 e eu não era do ramo de imobiliário, mas eu encontrei aquilo ali e imaginei que ali poderia ser a minha praia, né? E foi um processo que foi caminhando, foi desenvolvendo bem, a gente foi entendendo como é que a gente poderia criar os vínculos com os clientes e ter resultados positivos dentro da empresa, e isso deu bastante certo, deu legal. E a empresa também, né, a companhia, ela de 98 para cá, quando a companhia estava começando a tomar conta do mercado, vamos colocar assim, que a gente tinha outras pequenas construtoras que estavam ali ao lado, ali participando, a gente também encontrou um suporte muito grande de treinamento, de mídia muito forte, que fez com que a gente alcançasse esse ponto que a gente está hoje, que é o ponto máximo do mercado, ou seja, dominamos o mercado através de um processo de tempo, né, de um processo de conjunto de formação de equipes fortes, que cada dia mais foi completando mais essas equipes com pessoas cada vez melhores, e fizemos essa trajetória junto com todo mundo e colhemos os resultados que chegamos aqui até hoje. Que legal, Sinésio. Acho que esse é o ponto, né, Cleia e Sinésio, que é essa reinvenção constante, né? Porque a gente vai envelhecendo e todos nós, a outra opção é muito pior, a gente falava aqui anteriormente, mas como a gente não para no tempo, né? Sim. É interessante porque nossos estudos mostram uma coisa que é bem diferente do que acontece. Antigamente, as pessoas tinham uma vida muito linear, assim, então estudava, trabalhava e se aposentava.
E hoje isso está tudo misturado. Então, assim, ao mesmo tempo que você, claro, tem aquele período inicial onde você só estuda, né? Mas depois você começa a trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Você tira momentos que você de repente acha que você precisa mudar de profissão ou que você precisa fazer uma reinvenção. Então você tira alguns dias, algum tempo, às vezes fica um ano, aquela história de ano sabático. Então isso fez com que essa geração, ou melhor, outras gerações também, tivessem muito se preocupando com isso e se atualizando. Aquele momento da aposentadoria que tinha antigamente, que chegava aos 60 anos, as pessoas se aposentavam, hoje não existe mais. Aos 60 anos, as pessoas estão bem, estão dispostas, estão com energia, estão com vontade de aprender. Então, muitas vezes voltam a estudar, né? A gente vê aí recentemente coisas acontecendo, inclusive com certo preconceito até, mas pessoas voltando a estudar, pessoas voltando a trabalhar, a empreender. O empreendedorismo, assim, eu queria muito ter uma loja de roupa, e abre uma loja de roupa. Então isso é uma coisa que vem acontecendo e faz com que a vida fique mais fluida, tanto para todas as gerações, mas principalmente para quem está acima de 60 E eu anos. acho que volta no seu ponto inicial, que é a realização, né? E aí, Sinésio, assim, eu tenho muito para mim, a gente criou um programa, e acho que foi no meio do ano passado, depois eu conto a história, mas a gente entendeu, tem habilidades e competências que uma pessoa com mais maturidade vai melhorando ainda mais. E eu queria saber do Sinésio, o que o Sinésio melhorou ao longo do tempo? Como o Sinésio, como corretor de imóveis, o que a vida ou a experiência foi melhorando? Tiago, a princípio eu quero colocar uma coisa que você falou, que eu também sou fã desse movimento. Né? Legal. Eu também sou fã desse movimento, porque eu acho esse movimento sensacional, fantástico. Hoje, essa experiência de um prateado, né, dos 60 mais, ela vem com vários benefícios, né, para todas as pontas, sendo que o mais básico nisso tudo que eu acho é entre os jovens e os mais velhos, os sênios, os mais experientes, seria uma troca de saberes. Eu acho que isso aí é interessante demais para ambos os lados, né? Então, o que a gente espera e vê desse movimento todo é trazer esses benefícios para dentro das equipes, né? Hoje a gente nota, não que o jovem não tenha vontade de ter resultados cada vez maiores. Ele tem vontade, ele tem sede de saber. Mas o sênior, né, o prateado, ele já está trazendo essa bagagem com ele. Então, nada melhor do que unir e distribuir isso, compartilhar isso junto e fazer com que a gente, juntos, possa ter aumentar essa capacidade de força, né, de venda. Uhum. Né? A gente vê muito hoje também que a Clé vai concordar aí, a gente percebe o seguinte, os 60 mais hoje, levando estatísticas em consideração aí, quase um quarto da população brasileira são de pessoas que têm 60 a mais e são provedores dos lares deles. Sim. Né? Então, eles têm aquela vontade muito grande de voltar para o mercado de trabalho por duas razões. Às vezes ele é por necessidade, né? Às vezes ele está querendo voltar por uma opção própria. Uhum. Né? Às vezes ele é aposentado, tem às vezes uma boa remuneração de aposentadoria, mas ele quer voltar para o mercado porque ele gosta de estar em atividade, ele quer estar participando do mundo dentro dele, né? Não quer ficar ocioso. Né? Então, esse movimento aí, ele tem uma, para nós que estamos ali junto ali, e para as empresas, é uma coisa assim que é muito benéfica, traz um benefício Sem muito dúvida. grande. Né? E, Clé, assim, eu sou um fã da colaboração e acho que a gente está virando num mundo menos competição e mais colaboração. Acho que por vezes, a gente ainda sofre com um excesso de competitividade, e o que muitas vezes é positivo, mas na grande maioria acho que
quando a gente colabora, chega mais longe juntos. E acho que o Sinésio trouxe um ponto super bacana, como é essa relação entre gerações para dividir aprendizados, essa nova geração muito mais conectada, muito mais vinculada ao digital, multifacetada, já faz muitas coisas ao mesmo tempo, enquanto a geração mais antiga, eu mesmo, eu gosto de ter mais atenção a uma coisa, no máximo duas, e tem alguns conflitos. Como é que você está vendo isso? O Sinésio explicou aqui uma coisa que a gente tem um nome bonito que chama intergeracionalidade, né? Que é essa conexão, né? Essa conexão, ela é extremamente benéfica, né? Ela é muito benéfica para os 60 mais, porque eles podem se atualizar e eles convivendo com pessoas mais jovens, eles estão entrando nesse dinamismo, nesse movimento, e para os mais novos também, porque a experiência conta muito. Eu acho até que olhando assim para o lado do corretor, né, quando a gente olha assim, o corretor entender o que o cliente dele quer, ele ter paciência muitas vezes com o cliente, que chega uma hora e fala, não era isso, e fica, e a pessoa mais velha tem muito mais isso do que a pessoa mais jovem, né? A experiência vai mostrando que ela já se incomoda menos com algumas coisas, ela já sabe lidar melhor com algumas coisas, então ela passar toda essa experiência, esse conhecimento, isso tudo que ela vivenciou, porque ela viveu muito, ela vivenciou várias situações, vários perrengues na vida, né? Então, ela passar toda essa experiência, e a galera mais jovem também, conectada, usando tudo aquilo que fazendo esse lado multidisciplinar, como você falou, faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo, também poder olhar para a pessoa mais velha, acolher e ensinar e ter paciência para que essas coisas aconteçam, é muito benéfico, é muito benéfico. Em alguns países tem essa troca de uma maneira até assim, por exemplo, casas de repouso, no Japão tem uma casa de repouso que vão crianças, vão jovens se conectar com os mais velhos para ter essa troca, e lá tem um nível de respeito muito grande pelos mais velhos, então é muito, muito benéfico. E eu acho que tem esse ponto das características fundamentais, que tem uma nova geração que não sabe escutar muito, ou não quer ouvir muito. E tem uma geração que sabe ensinar sobre isso. Eu acho que isso é uma mescla importante de características que geram equipes mais fortes. E eu pergunto, Sinésio, quando a gente olha equipe, e você é parte de uma equipe, você percebe isso interagindo, você vê como essas características se complementam para o bem de uma coisa maior? Acho que esse é o ponto principal. Sem dúvida, Tiago, se complementa muito, né? Como foi colocado, às vezes o 60 mais, o sênior, né? O prateado, vamos colocar assim, ele está muito mais bem preparado para viver em crise, em ser cobrado. Ele já passou por tudo isso, e isso chega de forma natural para ele, né? Então isso é muito bom no ambiente conjunto, né? Se você tem um jovem que não pode passar por muita pressão, que senão ele corre fora, né? Vamos colocar assim, se ele está convivendo com alguém que está administrando muito bem a pressão, a cobrança, que na nossa área é assim que funciona, né? Resultados a gente alcança só se a gente for fechando cada vez mais o ciclo para poder conseguir chegar lá. Não adianta relaxar, que senão o resultado não chega, né? E esse convívio, esse relacionamento entre essas duas partes aí, ela é muito frutífera nesse sentido, porque a pessoa vai ver aqui, poxa, a pessoa tá difícil, mas olha só, olha a serenidade como ele está mantendo para poder seguir adiante. Vamos colocar no nosso dia a dia, olha, ele perdeu uma venda ali, mas ele está de cabeça erguida, ele está voltando. Então, esse movimento conjunto desses dois lados, do sênior, do prateado com os jovens juntos, isso vai contagiar. Num determinado momento vai contagiar, né? Eu até imagino uma coisa que eu acho que ficaria lindo, vamos colocar assim, lindo, né?
a gente ter um grupo de loja todo sênior, e aquela loja seria um piloto para colocar um jovem no meio, para ele trabalhar, treinado junto com a gente e voltar para a loja. Então, isso tudo é bacana, entendeu? Porque realmente a convivência com pessoas, a gente mesmo vê no nosso dia a dia lá fora. Se você passa algumas horas, a Clécia citou muito bem no Japão, é muito isso, na China é muito isso. Se você passa algumas horas ao lado de uma pessoa mais idosa e você reclama ou comenta alguma coisa, você sente que aquela paz que já sofreu demais, que tá bem administrada, ela volta para você positivamente. Uhum. Fala assim, poxa, eu tô desesperando à toa. Então, esse movimento ele é sensacional, ele é fantástico. Para mim, é um movimento do mundo, né? Não é só a nossa empresa, a companhia faz isso. Hoje nós temos aí tem a BMW, a Vivo, a Nestlé, são empresas que estão nesse movimento, né? E que porque isso é uma coisa que vai trazer um crescimento para todas essas pontas. Todo mundo vai ganhar com isso. Sem dúvida. Essa é a minha opinião. Não, muito bom. E Cléia, acho que o Sinésio falou muito desse movimento e a gente particularmente fez um movimento, mas eu me sentia um pouco frustrado, porque eu esperava ter muita gente. Dado que eu não tenho limitação de espaço, eu quis convidar todo mundo que tinha interesse em trabalhar no mercado imobiliário, conhecendo ou não, mas que viesse, e a gente conseguiu alcançar pouca gente. A gente aumentou bastante, acho que a gente chegou ao número de 200, 250 pessoas trabalhando com a gente, mas eu queria 1.000, eu queria abrir as portas. E aí eu tentei pensar o que faltou, onde é que a gente poderia ter sido mais impactante, onde a gente poderia ter tido talvez uma mudança de estratégia. E aí uma das coisas que veio para mim é qualificação. Será que isso, quando você abre portas para uma coisa diferente, assusta? Será que falta você propor de forma estruturada uma qualificação? O que você acha que pode cativar uma pessoa de 60 a mais, falando de 60 a mais, mas pode ser 55, enfim, a idade que for, mas como a gente cativa essa pessoa que talvez já teve uma bela história profissional para se voltar ao mercado, se quiser, e ter interesse e se sentir confortável, porque ela também passa por confiança. Sim. E acho que esse é o ponto. Primeiro eu queria parabenizar que essa iniciativa de vocês é maravilhosa, né? Eu acho que, assim, hoje em dia não tem tanto, apesar do Sinésio ter falado, não tem tantas empresas que fazem isso, né? Ainda é um movimento que está nascendo e que ainda existe um pouco de receio de como eu vou conectar as pessoas 60 a mais com os jovens, como eu vou acolher essas pessoas, ainda tem um pouco disso, né? Eu acho que você tem a resposta, Tiago, eu acho que é a qualificação mesmo, acho que tem um certo receio das pessoas falarem assim, o que eu vou encontrar lá, né? Será que eu tenho capacidade para isso? Será que eles vão me acolher da forma? Será que é um ambiente onde eu vou me adaptar? Então, acho que a qualificação é fundamental nesse mercado, né? Acho que tem um movimento onde as pessoas podem ser, sei lá, treinadas mesmo, né? Assim, ou orientadas, ter algum tipo de curso onde você acolhe mesmo, né? Eu acho que isso seria fundamental. Aí eu acho que você conseguiria não 1.000, 2.000. A gente falou muito sobre acolhimento na época que a gente debateu, e o ambiente é muito importante, né? O ambiente para dar confiança, dar essa tranquilidade e principalmente poder se expor. Sim. Porque senão vira uma... Como o jovem tende a ser mais expansivo, né, nesse momento, para ser um bom vendedor, tem algum nível de expansividade, né, Sinésio? Se você conectar com o cliente, não é fácil, né? Não é fácil, sem dúvida. E como é que funciona, Sinésio, hoje, quando você tem alguma... Não sei se você teve lá, chegaram alguns corretores ou pessoas novas de mais idade, 60 a mais, 70 a mais, 50 a mais, e que você sentiu alguma preocupação por parte dessa pessoa que chegou na loja ou na equipe de vocês? E como foi essa recepção?
Eu tive essa experiência, sim. Foi na equipe nossa. Nós temos duas equipes juntas, né? A gente teve essa experiência com 2 ou 3 desse grupo. Pode ser duas coisas que eu acho. Eu acho que a oportunidade que uma pessoa dessa recebe quando uma companhia abre a porta para ele quer abraçar com os 3 braços que ele tiver, né? Porque ele sente que ele é invisível, ele acha que ele é discriminado, ele está lá fora, mas quando fala, não, nós temos uma porta aqui, nós temos uma mesa para você aqui, para você mostrar sua competência. Eu acho que ele vai agradecer muito e vai querer mostrar mesmo. E quanto a essa experiência que eu vi, é que às vezes a gente mesmo, nós empresa, nossa companhia, talvez nós não estamos muito bem preparados para receber essas pessoas, né? Eles precisam ser inseridos, né, nas equipes, e não pode haver nenhum tipo de achar que tá meio já de idade, tem dificuldade com informática, tem dificuldade ali com rede social. Porque não vai ser só isso que a gente espera dele, né? Hoje um corretor de imóvel tem corretor de imóvel que tem dificuldade de trabalhar uma rede social, mas, no entanto, é o corretor que mais vende dentro da companhia. Perfeito. Então, ele tem um caminho dele, né? Ele tem a maneira dele. Então, esses experientes, pessoas experientes aí que já passaram por muita coisa, eles trazem as ferramentas deles e vão também, com o tempo, usar as ferramentas que eles vão encontrar, né? Então, o que a gente precisa para poder ficar bacana isso é receber esse pessoal de braços abertos e saber que ali está chegando uma bagagem. É isso aí. Né? Está chegando uma bagagem ali que a gente vai tirar algum proveito dela também, né? Sem dúvida. Agora, como é que a gente fala bastante dessa economia da longevidade? Acho que tem muita empresa, a gente falou bastante de corretor de imóveis, e é para você, corretor de imóveis, que a gente está fazendo isso, mas acho que tem cada vez mais a nossa população mais idosa cresce, e essa economia da longevidade vai se reinventando, né? Tem muito, claro, normalmente as primeiras pessoas vinculam direto à saúde, Sim. mas não é só isso, Não né? é só isso. Não é só isso. Esse conceito de economia prateada, ele foi definido lá atrás por uma organização do Reino Unido chamada Oxford Economics, que diz que se você somar tudo aquilo que os 50 a mais consomem em produtos e serviços, seria a terceira maior economia do mundo após Estados Unidos e China. Então, realmente é um movimento enorme, muito grande, né? E hoje não é surpresa da gente quando a gente vê alguns números dizendo que essa população é aquela população que mais tem capacidade para consumir, mais tem verba, dinheiro para consumir, porque viveu muito, acumulou, né? Um pouco diferente das gerações de agora atuais que não tem muito esse espírito de acumular, né? Os baby boomers e a geração X, eles tiveram essa predominância, né? Foi uma geração pós-guerra, então eu consegui comprar, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho isso. Hoje, os milênios têm uma coisa bem diferente, né? Eles muitas vezes nem carro têm porque acham que não precisa, Desprendimento, enfim, né? Desprendimento, preferem gastar o dinheiro para viajar, para fazer alguma coisa. Então, acho que essa geração mais anterior, ela teve essa característica, né? Mas não é só o que a gente vê, não é só ligado à saúde ou a casas de repouso, é tudo, né? É tudo. Eu brinco, falo sempre que não é porque eu cheguei nos 60 anos que eu vou deixar de consumir alguma coisa, vou deixar de tomar Coca-Cola ou vou deixar de consumir alguma coisa. Então, é um pouco despertar das marcas para que eu possa atender às necessidades desse público, que são muitas. Só para você ter uma ideia, 54% do público 60 a mais diz que não tem produtos e serviços para eles. É um número alto. Agora, quando a gente fala de atendimento de cliente, e aí mais provocando os dois, a gente
a pessoa de mais idade tem uma empatia maior com um atendimento de uma pessoa de similaridade? Pergunto, um corretor de imóveis, e a gente sabe, a gente está falando aqui muito de economia, de muitos clientes tendo dinheiro para comprar, sem necessariamente ter o atendimento correto da forma correta. E quando a gente tem o corretor de imóveis preparado e da mesma idade, da mesma faixa de idade, falando o idioma correto com essas pessoas, tem uma facilidade, e aí começa com você, Sinésio. Você acha que essa conexão é mais profunda? Existe sim entre... não é que seja que um atendimento do mais jovem seja diferente do atendimento de um mais velho. Sim. Né? Porque o atendimento, na verdade, ele é um só, é qualidade. Né? Se o de baixo tem qualidade, é mais novo, ele tem. O que acontece hoje, muito no mercado imobiliário hoje, é quando você está lidando com um público diferente. Porque nós temos o público A, o público B, o público C. Então, quando o cliente é um cliente de um mais qualificado, que está trabalhando procurando comprar um imóvel mais caro, um SBPE, por exemplo, eu tenho a impressão, no meu dia a dia, que ele prefere conversar com uma pessoa mais velha. Né? Eu tenho essa impressão. Estou falando que o mais jovem vai atender melhor do que a gente, não. É só que eu acho que é uma tendência. Né? É uma pessoa mais esclarecida, ele quer buscar confiança, ele acha que o prateado vai passar para ele uma coisa mais tranquila. Então, é um dado a ser examinado. Né? Boa. Funciona. Vamos ver se a Cléia consegue confirmar para a gente. Consegue confirmar isso. Eu acho que esse lado de confiança é fundamental, assim, a hora que você... O lado da confiança e da experiência, né? Você olha uma pessoa mais velha, você sabe que ela já passou por aquilo, né? Que ela já... E acho que o mais velho com o mais velho tem uma... A gente chama de maduro, né? O maduro com o maduro, ele tem uma coisa de essa pessoa vai me entender, né? Ela vai saber o que eu quero, ela vai conseguir me ajudar nisso, né? Porque a gente sabe, é sempre um momento muito importante na vida da pessoa, né? Numa compra de um imóvel, numa troca de um imóvel, enfim. É um momento, independente de ela já ter passado por aquilo, é sempre um momento importante na vida dela, né? Sim. Então, acho que quando ela encontra, assim, esse atendimento, e somado àquilo que a gente falou antes, que é uma pessoa que muitas vezes é mais calma, é mais serena, consegue ter mais paciência e tudo, eu acho que é perfeito isso. Eu acho que passa muito por essa credibilidade. Exatamente. Né? Que é o que muitas vezes o maduro, com um perfil diferente, consegue trazer para essa relação. Eu gosto muito de falar desse espaço e aí trazendo um pouco da história, e a gente tem todo mundo teve histórias de pessoas maduras trabalhando muito na vida, e a gente vê as pessoas querendo produzir, e eu tive essa experiência com meu pai, e ele querendo produzir, querendo voltar para o mercado de trabalho. Eu disse, então, como é que eu faço? Como é que a gente gera, nem que não impacte ele, mas como é que eu impacto a mais gente com esse movimento? Eu acho que essa transição é muito legal. A pergunta é, onde a gente acha essas pessoas? Onde? Porque é muito legal, porque também tem o descanso merecido, né? Tem muita gente que está certo, tem que fazer sua aposentadoria, quer curtir. Mas uma coisa que a gente conversava muito durante a discussão do projeto, o ambiente tem que ser muito propício por causa do relacionamento social, porque muito da pessoa pessoa mais madura, dos 60 a mais, ele busca um trabalho, mas ele também busca uma conexão social. Isso é verdade? É verdade. Ele busca uma conexão social, ele busca se manter em movimento. E tem uma coisa que é muito importante nesse trabalho, que eu acho, porque, assim, muitas das nossas pesquisas mostram que o maduro, ele não quer mais aquele trabalho formal, que ele chega no escritório e fica lá sentado 8, 10 horas por dia, que ele já alcançou um outro patamar, ele quer ter um pouco mais de flexibilidade, até mesmo uma condição física mesmo, né? Assim, então acho que essa condição de como
como a gente expande, o corretor tem muito esse privilégio, né, de ele mesmo se organizar ali, ele mesmo fazer um pouco seus horários e tentar ter ali uma certa liberdade, vamos dizer assim, né. Eu acho que é muito importante isso, né, essa conexão, além de ter essa conexão social, de estar inserido num ambiente de trabalho e também de estar em movimento, né? Isso que é importante, em movimento. E assim, essas pessoas, a gente sempre tem um estigma de a gente falar assim: será que elas são digitais? Será que não são? Muitos, claro, têm as suas dificuldades, mas eles são digitais sim, né? Então estão aí no Facebook, estão aí no Instagram, estão no YouTube, que é um grande professor, sempre fala: eu quero alguma coisa, eu vou no YouTube. Então a gente encontra essas pessoas em todos os ambientes, porque elas estão aí, né? Sem Elas dúvida, estão sem aí dúvida. se E atualizando, o se ambiente é informando. democrático, né? Esses Isso, ambientes que você comentou são muito exatamente, democráticos e acesso a todos eles. né? Sinésio, eu concordo plenamente com a Cléia. O corretor de imóveis, a profissão corretor de imóveis, é uma profissão muito adequada, se eu posso dizer, não é a única, mas é muito adequada para esse momento de vida. Você concorda com isso? Concordo plenamente. E tem duas. Como que ele volta quando a gente faz? Como é que ele vai trazer essa pessoa? Como é que ele vai entrar novamente para o mercado? Ele vem para cá por duas causas justas. Ou ele tem necessidade, ou ele tem vontade, ele quer atuar, é opção própria dele de voltar a trabalhar. Às vezes ele não tem necessidade, mas ele tem vontade de estar atuando, né? Então, eu concordo muito que esse movimento, ele é um movimento que traz uma carga de fortaleza muito grande para tudo, né, que a gente está falando aqui, né? Sem dúvida. Então eu vou falar com você, corretor de imóveis. Nosso papo está maravilhoso aqui, mas você, pessoa que quer ser corretor de imóveis ou que já acho que esse espaço que tem mais de 60 anos, que tem mais de 50 anos, esse é o espaço, não só na MRV, mas em qualquer momento do mercado. Acho que o mercado imobiliário, ele possibilita essa flexibilidade, essa democracia que tem, esse ambiente mais seguro para acertar e para errar, que eu acho que isso é importante também, né, Cléber? Poder errar sem problema e atender a pessoas, dado que é um mercado o mercado da compra e da venda de imóveis é um mercado muito grande e que tem espaço para muita gente. Ele não tem limitação. Então é muito legal ter essas pessoas chegando junto para trabalhar com a gente. Mas eu nunca termino nossos papos sem perguntar, fazer um pinga-fogo aqui com os nossos convidados. Então eu queria começar com você, Cléia. O que é uma característica? Você com certeza já trabalhou com corretores de imóveis, viveu um pouco disso. O que é uma característica fundamental de um corretor aí 60 a mais de sucesso? Eu acho que é aquela coisa da escuta, de ouvir o que o cliente dele está querendo, está precisando, está desejando. Essa sensibilidade também de entender as pessoas um pouco por trás das palavras, né? Não é só a palavra, é analisar aquela pessoa, aquele cliente que está chegando, como é que ele é. Eu acho que isso é fundamental e acho que isso o 60 mais tem, né? Tem, sem dúvida. Então, acho que esse lado, assim, e de você transmitir essa confiança, essa credibilidade, transmitir a confiança que você já conhece o negócio, né? Porque às vezes a gente se depara aí com gente que não conhece o negócio. Isso aí, concordo plenamente. Você concorda, Sinésio? O que você acha que é essa característica mais marcante de um corretor 60 a mais de sucesso? Olha, primeiro ele tem que chegar querendo, né? Querendo ter resultado, querendo ganhar dinheiro, querendo participar, querendo melhorar, querendo aprender, não só distribuir os saberes dele, querendo aprender também. Então, a característica para mim de um corretor 60 a mais que vai fazer sucesso, e eu tenho certeza que todos que adotar essa postura irão fazer sucesso, é querer. É querer fazer diferente, é querer falar assim: olha, eu estava lá parado, agora é a minha hora de reaparecer. Agora o cenário abriu para mim agora. Agora eu vou sair de ser um coadjuvante e vou ser um principal agora. Então acho que é isso aí. Acho super legal que você traz, né, que é
esse protagonismo, né? Protagonismo pode ser ocupado, tem espaço para isso. E quando o corretor 60+, ou as pessoas maduras, seja onde for, no mercado imobiliário ou não, ocupam esse espaço, que é carente, tem espaço, eles deixam um legado muito legal para todo mundo que está em volta. E aí, quando a gente fala um pouco de futuro, Cléia, o que você vê desse mercado imobiliário para o futuro? O que você acha que é o corretor do futuro, o papel desse corretor 60+ no futuro? Então, eu acho que o papel desse corretor é, assim, olhando a população mais velha e olhando esse corretor, eu acho que o papel dele é muito importante no sentido dessa credibilidade, dessa orientação. Eu vejo uma coisa que acontece hoje em dia nessas plataformas digitais, que é muito impessoal, né? E eu percebo que as pessoas mais velhas não gostam disso. Elas preferem ter aquele atendimento mais personalizado. Então, eu tenho a impressão de que a união dessas duas coisas, né, quem gosta de mais essa coisa um pouco mais impessoal também, que existe e está aí, e talvez cresça cada vez mais, não sei, você que é especializado nisso, que pode me dizer. Mas somando isso com essa coisa mais pessoal, mais personalizada desse mercado, eu acho que vai funcionar muito bem. Sem dúvida. Eu acho que é uma geração. Depende da geração. Tem pessoas que são mais imediatistas e que de vez em quando vão aceitar um tratamento menos pessoal. Mas eu acho que todo mundo carece desse aconchego, dessa empatia personificada. Então, eu acho que é muito bacana. Sinésio, o que você acha sobre o futuro do papel do corretor 60+? O futuro é bom, o futuro é grande, né? As portas estão abertas, né? A gente quer receber, a gente quer ver isso aí funcionando mesmo, juntos, né, com as equipes todas, independente das idades aí, né? Agregar junto um com o outro. A expectativa do mundo é isso aí, é esse caminho, né, para as grandes corporações hoje em dia, é ter essa chegada. Eu vejo com muito promissor isso aí. Que legal. Muito promissor. E, Cléia, para terminar, minha última pergunta é como essa turma se capacita, como ela segue buscando conhecimento, como ela se desenvolve ainda mais. Olha, eu vejo muita gente procurando cursos, procurando assim, eu acho que, primeiro, a rede social é uma janela para o mundo, né? Como eu mesmo falei, eles se capacitam pela rede social. O YouTube é tido como um grande professor, eles atestam isso em pesquisa. Então, é muito importante isso. Se eu preciso saber de alguma coisa, eu vou no YouTube e procuro um vídeo que me ensina. Então, acho que isso tem, mas tem também um pouco essa busca por curso, por entendimento, por coisas novas, o que está acontecendo. Vou entender como é que é essa parte de tecnologia, vou entender o que é o chat GPT, vou entender agora como é que funciona. Acho que tem muito essa busca por essa atualização, né? Mas eu acredito que a rede social ainda é bem forte nessa atualização. E eu acho que o ponto principal é estar aberto a, né? Estar aberto a, sem dúvida, sem dúvida. Que é fundamental. Sem dúvida. A gente sempre acha que chegou no limite da nossa capacidade de conhecimento e a gente começa a regredir no momento que a gente para de aprender. E acho que esse é o ponto fundamental que você traz aqui, tem muita fonte de informação. Tem muita fonte. O ponto é só querer. Exatamente, buscar, demonstrar interesse. Exatamente. Sinésio, o que você acha de onde a gente vai gerar conhecimento? Você concorda com a Concordo plenamente. Esse é o adicional, né? Porque eu falo adicional, Cléia, porque a empresa hoje ela oferece um suporte muito grande para os corretores. Nós temos muito treinamento, a gente já tem tudo isso bem preparado, né, Tiago? Já é assim, né? Então ele já vai encontrar um espaço para ele poder desenvolver, né? Que a gente já tem isso pronto hoje. A empresa, a companhia, eu estou aqui 25 anos, eu sei que ela sempre priorizou muito o treinamento, a atualização, os feedbacks, sempre estão trocando ali reuniões para poder melhorar alguma coisa ou outra. Então, ele já vai encontrar isso, né? Ele busca mais o que a Cléia falou, isso adicional aí, que são YouTube ou outras formas, né?
Porque a partir do momento que a pessoa já veio para poder tentar, ele tem que se movimentar também. Né? Se ele se movimentar, se ele encontrar o terreno fértil ali que já está pronto, e se ele se movimentar, ele não vai dar errado, vai dar certo. Nós já temos hoje até um grupo, né, me parece, atuando já dentro, me parece que já tem a nível Brasil, não sei se é 140, 150, algo assim, não tem? Então, esses que já estão, já é a arrancada, né? Já é só essa turma já pode começar a mostrar por que vieram mesmo, porque e para poder abrir as portas, agora deixa a gente entrar. Então vai isso ser aí. forma. Pessoal, muito obrigado de coração, Cleia, super obrigado por todos os ensinamentos. Sinésio, sua história nos inspira todos os dias e eu espero que inspire a muitos corretores, porque são essas histórias de sucesso de longo prazo, como a história do Sinésio, mas também as de curto prazo. Tem muita gente que está se aventurando agora e eu tenho certeza que vai ter muito sucesso. E para todo mundo que embarcou nessa jornada com a gente aqui, muito obrigado. Viramos a chave mais uma vez, virando a chave do 60+. Não tem limite de idade, a gente sabe que bom vendedor são todos aqueles que se dedicam. Muito obrigado a todos vocês e até mais. Obrigado. Obrigado. Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV & Co e está disponível no YouTube e nas principais plataformas de áudio. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no YouTube ou favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.